aqui. Para quem não lembra, eu sou da sede. Eu vim aqui acho que uns 2 meses atrás pregar. Estive com a equipe de visitas e sempre é uma alegria estar com os irmãos, amém? Agora vamos meditar no Evangelho de Mateus, segundo Mateus escreveu em sua carta. Se você puder ficar em pé para a gente ler as escrituras. Capítulo 25, versículo 31. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, ele se assentará em seu trono glorioso. Todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará as pessoas como um pastor separa as ovelhas do bode. Colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem em sua direita: venham, vocês são abençoados por meu Pai. Receba como herança o reino que lhes preparou desde a criação do mundo. Pois tive fome e vocês me deram de comer, tive sede e me deram de beber. Eram estrangeiros e me convidaram para a sua casa. Estavam nu e me vestiram, estavam doentes e cuidaram de mim. Estavam na prisão e me vestiram. Então os justos responderam: Senhor, quando foi que vimos faminto e lhe demos de comer? Ou sedento e lhe demos de beber? Ou como estrangeiro e o convidamos para a nossa casa? Ou nu e o vestimos? Quando foi que vimos doente ou na prisão e o visitamos? E o rei dirá: eu lhe digo a verdade, quando fizeres isso ao menor de meus irmãos, foi a mim que fizeram. Em seguida o rei se voltará para os que estiverem à sua esquerda e dirá: fora daqui, malditos, para o fogo eterno, preparo para o diabo e seus anjos, pois tive fome e vocês não me deram de comer, tive sede e não me deram de beber, era estrangeiro e não me convidaram para a sua casa, estava nu e não me vestiram, estava doente e na prisão e não me vestiram. Então eles dirão: Senhor, quando vimos faminto, sedento, como estrangeiros, nu, doente ou na prisão, e não o ajudamos? Ele responderá: eu lhes digo a verdade, quando se recusaram a ajudar o menor destes meus irmãos e irmãs, foi a mim que se recusaram a ajudar. E estes irão para o castigo eterno, mas os justos irão para a vida eterna. Podeis assentar. Pai, muito obrigado por estarmos aqui. Que o Senhor possa nos abençoar, nos guiar, que Teu Espírito Santo me encha aqui neste momento, para que a Tua palavra seja transformadora e que ela entre no coração de cada um que está aqui. Em nome de Jesus. Amém. Amados, quando entendemos sobre o Evangelho de Mateus, ele mostra a importância que Jesus tem em cada vida aqui. E para essa mudança, um ser morreu, que foi Cristo Jesus na cruz. Tudo isso é o mais importante nas Escrituras. E Cristo direciona aqui. Se você for acompanhando Mateus, nos próximos capítulos, Jesus será crucificado. Mas ele deixa um ensinamento em suas parábolas. Ele deixa um ensinamento que vai nos quebrantar. E ele fala do juízo final, e ele fala de sua segunda vinda. A primeira vinda, ele já veio, já pregou, já deixou o Evangelho para você se converter e se arrepender de seus pecados. A próxima, agora ela é para o juízo. A volta que virá em juízo, a volta que virá para saber quem é bode e quem é ovelha. Isso não sou eu que faço, isso não é você que faz, mas é Cristo Jesus que faz. Se você manter sua Bíblia aberta no capítulo 25, no 31, eu sempre vou voltar ao texto. Diz assim: quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, ele se assentará em seu trono glorioso. Jesus agora volta como Rei do Reis, Senhor dos Senhores. Ele agora volta não como um para redimir pecados, mas para julgar o que foi deixado. Jesus vem para lhe mostrar o seguinte aspecto:
Agora ainda há tempo, mas depois não haverá, meus irmãos. O evangelho de bonança não existe. Existe um evangelho de luta, existe um evangelho de dificuldade, e existe um evangelho que nos levará ao céu. É esse o evangelho real. E neste momento eu quero que você preste atenção nisso. Cristo virá no trono glorioso, vencerá Satanás e julgará cada um segundo as suas ações. E eu quero que você se auto-identifique hoje, se você é um bode ou se você é uma ovelha. Eu não posso fazer isso por você, o do lado não pode fazer, mas você mesmo pode. Você mesmo pode se identificar. Você mesmo pode olhar e falar: aonde eu estarei no juízo final? E essa separação desses dois, ele diz no 32: todas as nações serão reunidas em sua presença. E ele separará as pessoas como um pastor separa as ovelhas dos bodes. Jesus pastoreia ovelhas, ele não pastoreia bodes. Cristo Jesus separará no juízo final o ímpio e o servo dele, o joio e o trigo. Ele vai separar cada um de nós de acordo com o que realmente somos. E isso para mim, isso para você deve ser confrontador. Isso deve ser transformador. Porque não é o pastor que está vendo os seus pecados, não é o obreiro, não é a irmã do lado, é Cristo Jesus. Jesus sabe o teu caminhar. Jesus sabe quando tu acorda, quando tu dorme. Jesus sabe de todas as coisas. Do teu pecado, que você acha que ele não sabe, ele sabe. Não se pode esconder de Cristo. Você pode ir nas profundezas do mar, você pode ir numa caverna, não tem como você se esconder de Cristo Jesus. Mas existe aqui ainda uma esperança, porque aqui existe a esperança de eu me identificar e falar: preciso me converter. Quando eu entendo isso, eu entendo o propósito do trono glorioso. Este trono é um trono de justiça. Este trono não é um trono de vingança humana. Este trono são consequências de seus atos. Cristo Jesus virá como juiz. Cristo Jesus voltará. Isso é um fato. Queira você, queira não. E Ele virá e olhará para os seus olhos como remissor ou como juiz? Eu espero que como remissor. Eu espero que você esteja do lado das ovelhas. Eu espero que você não esteja com os bodes. Mas se você estiver com os bodes, ainda há oportunidade de você mudar. Ainda há oportunidade de você ter transformação. Uma carteirinha de igreja não leva ninguém ao céu. Você ter 40, 50 anos na igreja não te leva ao céu. O que te leva ao céu é Cristo Jesus. É Jesus que nos leva ao céu. É Jesus que nos purifica. É Jesus que redime. É Jesus que fez tudo isso por nós na cruz. Não por merecimento, mas Ele veio por quê? Porque Ele olhou e falou: esse povo precisa de mim. Esse povo precisa da remissão. Esse povo precisa entender o que é o Evangelho. Mas Filipe, o que isso tem a ver com missões tudo? Porque a base do Evangelho é sobre Cristo Jesus. A base do ID é quem conhece verdadeiramente as Escrituras. É quem foi transformado. No versículo número 35 e 37 diz assim: pois tive fome e vocês me deram de comer, tive sede e me deram de beber, era estrangeiro e me convidaram para a sua casa, estava nu e me vestiram, estava doente e cuidaram de mim, estava na prisão e me visitaram. E quando é que nós fizemos tudo isso? Os discípulos perguntam. Vocês fizeram isso? Quando vocês fizeram isso, eu vou parafrasear o que Jesus disse aos meus missionários. Você fez isso quando você abençoou
um servo dele. Você fez isso quando você estendeu a mão, e mesmo sendo pouco, sendo R$1, sendo 2, sendo 5, você abençoou o missionário. Você orou, mesmo estando em dificuldade, você está sendo abençoado. Isso é o sentido de missões. Missões é para nos levar a Cristo Jesus. Aqueles irmãos não largaram tudo por qualquer coisa. Eles largaram tudo por um Cristo vivo, por um Cristo que modifica, por um Cristo que transforma. Esse Cristo não é pouca coisa. Esse Cristo Jesus é tudo na tua vida, porque na minha é. Sem Ele eu não respiro, sem Ele eu não prego, sem Ele eu não faço nada, porque por Ele e para Ele são todas as coisas. Esse é o objetivo de missões, é servirmos aos missionários, é servirmos uns aos outros. Se o serviço acaba, a hipocrisia aumenta e o inferno se alegra. Que você seja ovelha, e que você se modifique se ainda não é. Que você sirva aos missionários, mas você chega para mim e fala assim: eu não tenho dinheiro, então olha. Então faça algo pelos missionários. Então tire o seu tempo para missões. Então evangelize. Faça algo por Cristo Jesus, olhando para o teu irmão. Não por hipocrisia, não para se vangloriar, mas para que não seja visto, mas que abençoe mesmo ninguém te vê. Esse é o Cristo que veio para nos salvar. Versículo 40 diz assim: e o rei dirá: eu lhes digo a verdade, quando fizeram isso ao menor destes meus irmãos, foi a mim que o fizeram. Quando ajudamos o nosso próximo, como abençoamos, isso é bíblico, isso está nas Escrituras, nós estamos fazendo isso como se fosse para Jesus. O apóstolo Paulo fala: tudo que fizeres, faça conforme fosse para Deus, não para com os homens. Se você vai cantar, irmão, cante para Deus, pregue para Deus. Seu serviço tem que ser o melhor para Deus. Tudo que você fizer tem que ser o melhor. E dessa forma estamos sendo ovelhas. E dessa forma estamos sendo abençoados. E dessa forma vamos transformar vidas. Vamos alcançar vidas. O Espírito Santo precisa hoje que tenhamos que ser essas pessoas. Precisamos ser essas ovelhas. Cristo Jesus escolheu discípulos imperfeitos, mas nas suas imperfeições a graça de Deus foi superior. A graça de Deus reinou. E por isso Pedro nega Cristo e sai pregando. E por isso Paulo persegue os cristãos e sai pregando. Porque ninguém consegue permanecer do mesmo jeito perto da graça de Deus. A graça de Deus te constrange. Ou você muda, ou você apóstata da fé. Você não consegue ficar no meio termo. E Jesus deixa claro: existe o joio entre nós. O joio, se você se identifica com o joio, eu sinto lhe informar, mude hoje, se transforme, aceite Jesus como seu Salvador. Não se deixe enganar pelos atos do diabo. E no versículo 41 diz assim: em seguida o rei se voltará para os que estiverem à sua esquerda e dirá: fora daqui, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. O inferno existe, o inferno é real. E os bodes terão a sua colheita. Os bodes terão a colheita eterna. O sofrimento no inferno não é passageiro. O sofrimento no inferno é pela eternidade. Não existe meio termo. No catolicismo
Existe um purgatório. Se você acredita, sinta informar, não existe. A Bíblia é clara. Ou você vai para o céu, ou você vai para o inferno. Ou você está em direção ao inferno, vai lá e vai ficar o resto da vida. E vai padecer o resto da vida. E não ache que lá o diabo comanda, ele vai padecer junto com os que estiverem lá. Porque aquele lugar foi feito para o juízo divino, porque ele é justo e misericordioso. E sua misericórdia sobressai sobre a sua ira. E é por isso que Cristo morreu por nós. Porque se ele não fosse misericordioso, Jesus nem viria aqui morrer por nenhum de nós. Estaríamos todos destinados ao inferno. Mas pela sua misericórdia, fomos curados e sarados de nossas feridas. Esse é o Cristo que modifica a vida. Eu não vim aqui falar de dinheiro. Eu não vim aqui falar de modificação de carro. Eu vim falar de quem transforma a vida e leva para o reino dos céus. É Cristo Jesus. É esse que transforma. Talvez você não seja rico nessa vida. Talvez você não tenha um carro. Talvez você fique muito apertado. Mas saiba que a nossa honra, o nosso galardão estará no céu. A todos que estiverem com Cristo Jesus. Mas por que esses vão para o inferno? Você me pergunta. Versículo 42 te responde: pois tive fome e vocês não me deram de comer, tive sede e não me deram de beber, eram estrangeiros e não me convidaram para a sua casa, estava nu e não me vestiram, estava doente e na prisão e não me visitaram. Não tem como todos nós irmos para o campo. Não tem como todos nós sermos adotantes. Cada um tem suas condições financeiras. Mas você sabia que você pode pegar um WhatsApp de um missionário e falar com ele todo dia? Uma vez eu atendendo um dos missionários no instituto ali, no serviço odontológico, ele falou assim: Felipe, às vezes a gente só espera uma mensagem. Às vezes a gente só espera um bom dia, uma boa noite, e falar assim: está bem? Estamos bem? Depois daquilo, nem eu não consegui achar um deles para falar. Não vou falar qual, porque eu não quero me vangloriar nessas besteiras. Mas se cada um, de cada congregação, pegasse os nossos missionários, eles iam ter tantas mensagens de apoio, tantos bons dias, boas tardes. Os irmãos estão padecendo sozinhos. Os irmãos, muitas das vezes doentes, chorando. E por que vocês estão lá? Porque eu vim, porque Jesus me mandou. Ele tem uma convicção tão grande no coração dele que nada disso vai nos separar. Porque Paulo fala que nada pode nos separar do amor de Deus. E quando vemos os testemunhos, irmãos, as pessoas, quando elas veem os testemunhos lá, elas ficam espantadas. Elas ficam felizes porque, meu Deus, veio um cara no Brasil pregar pra gente. Eles querem ser obreiros, eles querem visitar uns aos outros, eles querem cultuar, enquanto nós não podemos nem orar, não podemos nem mandar mensagem, enquanto nós não podemos fazer nada por eles, porque eu não tenho condição. Mas você pode pegar no seu WhatsApp e falar: boa tarde, tudo bem com o senhor? Me chamo tal, sou da congregação tal, faço parte de missões e eu posso hoje te abençoar com o quê? Você está bem? Não para você fofocar, não para você falar que fez, mas para você dizer assim: irmão, eu estou aqui com você. Você não está sozinho. É isso que Jesus quer das ovelhas. Agora o bode se senta no culto, o bode canta, o bode glorifica, ele prega, mas ele não ajuda. Ele deixa o outro padecer. Lembra do bom samaritano? E passavam por ele um, e passavam por ele outro, e passava. E quem foi ajudar aquele judeu? Foi um samaritano. O samaritano e o judeu não se comungam. É como se fosse hoje um palestino e um judeu. Não podemos ser iguais.
Porque Cristo diz assim: eu quero de vós coisas melhores. Eu não espero essas coisinhas, essas picuinhas, essa hipocrisia que destrói. Versículo 43 diz assim: eram estrangeiros, já lemos 44. Então eles dirão: Senhor, quando vimos famintos, sedentos como estrangeiros, nu, doentes ou na prisão, e não ajudamos? E eles responderam: eu lhes digo a verdade, quando se recusaram a ajudar o menor destes, meus irmãos e irmãs, foi a mim que se recusaram a ajudar. Estamos nos recusando a ajudar a Cristo Jesus. Estamos nos recusando a ajudar que o ID vá. Então percebam que cada um de nós pode fazer coisas simples pelo missionário. O pastor Natanael, ele diz assim: se você não quiser, Deus levanta outro. Esse ano Deus levantou muitos irmãos. Nós tivemos o recorde, foram 77 mil no Bazar Chique. Mas para que esse dinheiro, Felipe? A igreja faz o que com ele? Eles trazem os missionários, faz com que eles descansem, pagam tudo o que eles precisam, e depois eles voltam. Esses irmãos vão ter um galardão glorioso no céu. Mas tenha certeza, meu irmão, eu tenho certeza que o irmão que ajuda com 10 reais todo mês terá um galardão muito grande no céu. O irmão que fala e ora pelos missionários terá um galardão muito grande no céu. Porque Cristo fez as coisas sábias desse mundo se tornarem loucas, e as loucas, que é a palavra de Deus, como sabedoria. É isso que Cristo quer de nós. Atitudes. Ele quer de nós uma igreja acordada, uma igreja que transpira o ID, uma igreja que diz: o ID é necessário. Temos irmãos lá, eu não posso ir, mas eu posso orar. Eu não posso ir, mas eu vou ajudar meu irmão. Eu vou falar para ele: eu estou aqui. Ajude com o que está primeiro do seu lado. Ajude primeiro o irmão que não veio hoje. Procure saber o porquê ele não veio. Procure saber porque esse irmão está doente. Procure saber porque esse irmão está chorando. E se for culpa sua, vá lá, peça perdão e traga ele de volta. Não deixe um para fora. Se depender de você, tente trazer todos aqui para dentro. Todos nós somos pecadores. Nós temos uma coisa, um erro muito grande. Nós recebemos a primeira vez o irmão de uma forma muito grande quando ele aceita Jesus. Mas se ele cair, quantos que eu conheço que me falam: quando ele cai, quando eu cair, eu não consigo voltar para a igreja, porque na igreja vão me julgar, vão me destruir. E aqui ele fala: quem vai nos julgar é quem? É Jesus Cristo. Alguns veem aquele texto sobre a árvore, meu irmão, é para você identificar quem dá fruto e quem não dá, quem é crente e quem não é. Você não é juiz de inferno ou céu. Nisso a gente não tem parte. A gente tem que ver quem pode ser. O joio e o trigo. Olha, esse aqui não tem fruto, mas Senhor, tenha misericórdia dele, traga ele para cá. Nosso propósito: a gente não tem o papel de juiz, a gente não tem o papel de pegar a alma do irmão, jogar no lodo do inferno e acabou. Não existe isso. Se alguém aqui está desviado e escutou isso, eu sinto lhe informar, você escutou o próprio diabo falando com você. Não espere voltar para Jesus, porque você... Não, tem gente que fala assim: eu tenho que me consertar. Você não se conserta, ser humano. Quem nos transforma é Cristo Jesus. Você está vendo todo esse povo aqui? Todo esse povo aqui sem Jesus não vale nada. Todo esse povo aqui tem defeito, mas a diferença é que Cristo está com eles. É isso que faz a diferença em nossas vidas. Eu não sou menos pecador que você, irmão, mas Cristo, pela tua misericórdia, Ele falou: Felipe, vai lá e prega. Mas é pela graça dele, não é pela minha força, não é pela tua força. E chegando ao fim, ele diz: ele lhe responderam: eu lhes digo a verdade, quando se recusaram a ajudar o menor destes, meus irmãos e irmãs, foi a mim que se recusaram a ajudar. E estes irão para o castigo eterno, mas os justos irão para a vida eterna. Em nenhum minuto Jesus quer nos assustar com o inferno.
Em nenhum minuto Jesus quer que você venha com medo do inferno. Não, meu irmão. Quando eu fui entender isso, eu entendi. Eu não estou indo para perto de Cristo com medo do diabo. Eu estou indo para perto de Cristo, porque sem Cristo eu sou nada. Sem Cristo eu não presto. Sem Cristo eu não dá nada. Eu estou com Ele e Ele está comigo, porque eu não consigo pensar numa eternidade sem Ele. Eu não consigo pensar numa eternidade sem Cristo Jesus. E o abismo e o Hades é isso, é a separação eterna entre você e Cristo. Se a gente quer ser hipócrita, se a gente quer ser bode, faça o que você quiser da sua vida. Mas saiba de uma coisa: estes irão para o castigo eterno, mas os justos irão para a vida eterna. Eu espero que todos que estejam aqui, que vocês cheguem ao céu. Eu não espero que ninguém aqui vá para o inferno. Eu espero que você se converta dos seus maus caminhos. Eu espero que você olhe para si mesmo e diga: eu preciso de Cristo. Não se acomode, irmão, porque você sabe as Escrituras. Não se acomode, irmão, com o seu tempo na igreja. Não se acomode com coisas passageiras. Mas você agora tem que entender o quê? Eu preciso de Cristo todos os dias. Eu preciso de Jesus todos os dias. Eu preciso de Cristo muito mais perto, mais perto e mais perto. A leitura de Bíblia tem que ser o principal. A oração tem que ser o nosso guia. Nós precisamos ser uma igreja forte, para que os missionários estejam fortes. Nós somos a base. A gente é o que eles estão lá. Existe gente orando, existe gente jejuando, existe gente mandando dinheiro, existe gente falando: façam, ide. Mas eles não colocam as esperanças nisso. Eles colocam as esperanças em Cristo Jesus. A nossa esperança é em Cristo Jesus. É isso que transforma, é isso que muda a nossa alma. A diferença de duas pessoas é que uma tem Cristo e a outra não tem. A outra é o castigo eterno, a outra não. Cristo Jesus quer que a gente hoje acabe com a nossa hipocrisia. Ele quer que a gente entenda o que é o íntimo. Ajude o seu irmão. Tenha esse sentimento de Cristo Jesus. Tenha o mesmo sentimento que Cristo morreu na cruz. Nós temos que ver o nosso irmão como uma alma. Eu não posso perder esta alma. Se foi me colocado, eu não posso deixar esse sangue nas minhas mãos. Se você não faz, o sangue está nas suas mãos. Se você não vai atrás, se você não prega, se você não perdoa, o sangue está nas suas mãos. De uma alma. Alguém que era para estar aqui não está. Alguém que deveria estar aqui orando, pregando, jejuando, não está. Porque nós falhamos como igreja. Mas o que Cristo Jesus diz: ainda há tempo de mudar. Ainda há tempo de entender que eu preciso me arrepender. Para concluir, existem dois lados: o lado dos bodes e das ovelhas. Os bodes vão para o inferno e a ovelha para a glória eterna. Mas quem é você? Você é o bode ou você é a ovelha? Cristo continuará a servir a sua igreja, mas não terá parte com o bode. Quem maltrata a sua ovelha, espero que olhemos para nós mesmos e olhemos o reino como essa parábola, onde precisamos entender que a mão que ajuda necessita, nesse momento, de Cristo Jesus.
Que o nosso fim não seja o inferno e a glória com Deus seja o nosso verdadeiro fim. Não se conforme com esse mundo, mas modifiqueis com a verdade de Deus. Arrependa de ser mesquinho, egoísta, e sirva mesmo sem condições, com as suas orações, com o seu perdão, com a sua misericórdia. Não tenha medo de ter misericórdia pelo teu irmão, porque o teu irmão também foi comprado pelo sangue da cruz. Se alguém aqui quer aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador, eu lhe convido a vir aqui na frente. Não deixe que o diabo te afaste disso. Hoje pode ser o último dia da tua vida. Não espere estar pronto. Não estamos prontos para aceitar a Jesus. Nós precisamos de modificação. E para você, irmão, que está com dificuldade no ID, eu queria que quem quisesse essa modificação na sua vida, no ID, não estou falando de questão monetária, irmão. Não estou falando de você ajudar financeiramente. Estou falando de você ajudar em oração, de você achar um missionário, ligar para ele e mandar uma mensagem no WhatsApp. Se você precisa disso, você fica desse lado. Quem precisa aceitar Jesus, fica desse. Da última vez que eu estive aqui, Deus me trouxe uma mensagem um pouco parecida. Então se revista do bem de Deus. Se revista do que Cristo quer para a sua vida. Eu vou orar, e se alguém quiser aceitar Jesus durante os nossos olhos fechados, você pode se levantar, vir até aqui, ou aceitar aí, e que o Jesus já sabe. Vamos orar. Rei do universo, soberano e eterno Deus, nos tire essa hipocrisia, nos tire toda essa tristeza, nos tire toda essa angústia. Rei do universo, Espírito Santo, se existe alguém aqui que precisa da tua graça, Senhor, pegue ele como um anzol, traga até ti, não deixe essa alma sair daqui sem você, Pai. Tenha misericórdia de nossas almas, Jesus. Tenha misericórdia, Pai, de cada um de nós. Tenha misericórdia dos seus missionários. Tenha misericórdia, Pai. Cristo Jesus, que uma igreja acordada, Senhor, acorde o teu povo para a palavra, acorde o teu povo, tire da lama do pecado. Faça com que cada um aqui entenda que sem ti nada somos. Cremos em ti, em nome de Jesus. Amém.